Louvado seja o Senhor. Estamos todos aqui na presença dEle, como seus filhos, como sua família. Como nós falamos ontem, o Senhor, nesses tempos finais, tem uma palavra para nós. E essa conferência é o primeiro grande ajuntamento da igreja pós-pandemia. O fato de estarmos presencialmente aqui representa algo muito importante. Nós vimos em Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui nós vimos que o Senhor está passando um recado para nós, muito importante. Ele diz: eu venho sem demora. Sabemos que o dia da volta do Senhor realmente está muito próximo. E o Senhor tem um desejo no seu coração. Ele diz: conserva o que tens, guarde o que eu te dei, para que ninguém tome a tua coroa. Esse é um versículo maravilhoso, porque é um versículo que revela que o Senhor preparou uma coroa para você e para mim. Ele disse aqui: a tua coroa. Se tem uma coroa que está preparada para mim, o Senhor quer que eu ganhe. Mas ele diz: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O nosso temor é que nós não guardemos aquilo que o Senhor já nos deu ao longo de todos esses anos. E acabemos perdendo a coroa. Por isso, o Senhor colocou em nosso encargo fazer esse chamamento e fazer essa conferência local, para trazer todos os irmãos e comunicar essa mensagem do Senhor. E como nós vimos, né, que no mundo de hoje é uma grande Babilônia. E Apocalipse 18 diz, no versículo 2, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Essa Babilônia que nós vemos hoje, essa Babilônia material e religiosa, vai cair. Mas a preocupação de Deus é que nós estejamos envolvidos com essa Babilônia e não envolvidos com a edificação da casa de Deus. Por isso que no versículo 4 diz assim: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. O Senhor está falando para nós: sai da Babilônia. Babilônia não é seu lugar. O seu lugar é na igreja. Seu lugar é no corpo de Cristo. E nós vimos vários aspectos ontem sobre o que a igreja é, mas hoje nós vamos entrar num ponto que é muito importante. A igreja é o corpo de Cristo. E o falar de Deus hoje para nós é que nós temos uma missão, que é a edificação do corpo de Cristo. Nós não fomos chamados para edificar Babilônia. Nós fomos chamados para edificar o corpo de Cristo. Amado irmão, amada irmã, essa é a sua porção e essa é a minha porção. Efésios 4, versículos 1 a 6, nos diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aqui, Paulo nos roga para que nós andemos dignos
Digno da vocação significa digno de um chamamento. Ontem nós vimos que é um chamamento de Deus para nós sairmos da Babilônia, e aqui nos fala de que nós somos chamados para algo que nós veremos, nós somos chamados para o corpo de Cristo. E aqui diz, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nesses versículos, nós podemos ver alguns pontos importantes. Claro, todos os pontos são importantes, mas eu gostaria de enfatizar. Aqui fala, um corpo, isso se refere a quem? Nós. Olha só. Um Espírito, um Senhor, um Deus. Aqui nós somos colocados juntos. Nós e o Deus triuno. Está vendo? Você faz parte desse corpo. Você faz parte desse corpo. E aqui diz que nesse corpo nós temos um andar. E nós vamos ver com mais detalhes sobre esse ponto. Bom, vamos então ver alguns pontos importantíssimos sobre o corpo. Efésios 1, 22, 23. Efésios 1, versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse versículo mostra que tem uma cabeça e tem um corpo. Aleluia! Se nós somos o corpo, estamos ligados à cabeça. Oh, que coisa maravilhosa, não é? Nós estamos unidos ao Senhor. Nesse universo há uma cabeça e há um corpo. E nós somos parte desse corpo. Você faz parte desse corpo. Você não faz parte da Babilônia. Você faz parte desse corpo. Amém? E Efésios, capítulo 3, versículo 6 diz, a saber, que os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aqui nos mostra que quando o Evangelho nos alcançou, algo aconteceu. Nós nos tornamos coherdeiros e nós nos tornamos membros do corpo de Cristo e participantes das promessas que estão em Cristo Jesus. Amado irmão, amada irmã, essa é a sua porção. A sua porção não é o que o mundo oferece. A sua porção é o que Deus oferece. E isso aqui é o que nós precisamos dar valor. E em Efésios 4:12, diz o seguinte: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, isto é, o desempenho do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui nos mostra que Deus deseja aperfeiçoar a cada um de nós, para que todos nós participemos efetivamente da edificação do corpo de Cristo. Então, nós precisamos perceber algumas realidades espirituais. Nós não pertencemos a uma organização, nós pertencemos a um organismo, que é o
corpo de Cristo. Organização é humana, não tem vida. O corpo tem vida e tem a vida de Cristo, porque o corpo é de Cristo. Você tem a vida de Cristo no seu interior. Amém? E todos nós temos essa vida em comum, que é a vida de Cristo, que é a vida de Deus em nós. E pelo fato de nós sermos do corpo, nós somos aqueles que têm a vida divina e nós somos unidos. Tá certo? E para pertencer ao corpo, sabe o que você precisa fazer? Não é preencher um formulário para inscrição. Diz, como é que eu faço para fazer parte do corpo de Cristo? Aqui está um formulário, preencha. Assim, então você está inscrito, agora você é parte do corpo de Cristo. Não é assim. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Como se entra no corpo de Cristo? É por nascimento. Certo? É por nascimento. Você nasceu de Deus, você entrou no corpo de Cristo. É seu mérito? Não. Tudo graça. Você nasceu. Não é? Todos nós aqui nascemos de novo. Então você é membro do corpo de Cristo. Se você é membro, você tem responsabilidade, você tem direitos, correto? Não é maravilhoso? Nós fazemos parte do corpo de Cristo por nascimento. Como é que você ganhou o dedo? Como é que você ganhou o dedo? Você encontrou na loja, diz, eu gostei desse dedo, me dá um desse dedo aqui. E pôs? Você ganhou esse dedo por nascimento, não foi? Você vê, isso é vida. Isso é vida. Amado irmão, amada irmã, creia nisso. Ser membro do corpo de Cristo não é fruto do seu esforço. É graça, é dom de Deus. Porque você nasceu. Você tem essa vida. E sabe o que acontece? Nessa vida, vamos voltar para Efésios 4, 1. Nessa vida, essa vida tem algumas características muito importantes que nos permitem viver essa vida do corpo. Olha só, Efésios 4, versículos 2 e 3. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportar é dar sustento, é carregar. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você sabe, essa vida que nós recebemos do Senhor tem essas características. E porque nós somos membros do corpo, o que acontece? Existe algum membro do seu corpo que quer se exaltar sobre os demais membros? Não. Todos os membros servem ao corpo, não é? Mesmo uma parte feia do seu corpo, você cuida, os demais membros cuidam. Com humildade, mansidão. Seus dentes mordem sua língua, algumas vezes. Sabe, eu tenho esse problema. Vou comendo, mordo a língua. Minha língua está cheia de cicatrizes. Mas nem por isso eu disse assim, agora eu vou arrancar todos os meus dentes.
Eu não faço isso. Você sabe, a língua é um membro humilde. O dente morde a língua e a língua vai e limpa os dentes. Não é? Não limpa? Você não usa a língua para limpar os dentes? Essa língua que te mordeu. Aliás, esse dente que te mordeu, você vai lá e limpa. Irmãos, nós somos chamados para ter um viver assim. Não é um viver de briga. Com longanimidade. Isto é, com uma paciência. E aqui diz, suportando-vos uns aos outros em amor, carregando um ao outro em amor, sustentando um ao outro em amor. Irmãos, nós somos chamados para isso. Agora, nesses tempos finais, todos nós passamos por muitos problemas, não é verdade? Muitos problemas. Por isso, veja como é importante ter a visão de que nós pertencemos ao corpo de Cristo. Quando você está passando pela dificuldade, você sabe, eu não estou sozinho. Eu tenho a igreja, eu tenho os irmãos para me ajudar, para orar por mim, para me sustentar, para cuidar de mim. Isso nos dá forças nesses tempos finais. E aqui diz para nos esforçarmos diligentemente por preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. O inimigo quer nos dividir, mas foi o Senhor que nos uniu. Por isso, não vamos permitir que o inimigo cause divisões entre nós. Nesses tempos finais, é momento de edificação. Nesse final de semana, nessa conferência, Deus está chamando você para que participe ativamente da edificação do corpo de Cristo. Por causa da pandemia, nós tivemos que fazer as reuniões via Zoom, né? E muitas vezes nós nos acostumamos, né? É muito mais prático em casa, você liga lá o computador ou o celular e está ali, assiste a reunião. Mas você não acha que a reunião presencial, como nós estamos aqui, é bem melhor? Aqui você vê o irmão, você sente o irmão, aqui você abraça o irmão, não é verdade? É outra coisa. Aqui nós somos edificados. E agora, o que nós precisamos ainda ver? O que a palavra de Deus nos diz? 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4, 5 e 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, nós podemos ver uma coisa aqui. Obrigado. Como nós vimos em Efésios 4, ali fala de um corpo, fala de um espírito, fala de um Senhor e um só Deus. E essa porção de 1 Coríntios 12 fala desse corpo, fala do Espírito, fala do Senhor e fala do Deus, fala de Deus. Aqui ele diz assim no versículo 4, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Esse é um versículo muito importante, porque esse é um versículo que diz que nós somos diferentes um do outro. Graças a Deus nós somos diferentes. Por quê? Porque assim o corpo tem dons diversos, né?
Não é verdade? Como é bom isso aí. Nós sempre falamos, a diferença não é para competição, a diferença é para complementação. Nós somos diferentes, mas nós temos o mesmo espírito. Olha os membros do seu corpo, olha os dedos da sua mão. Um dedo é diferente do outro, não é? Se complementam, não é? Que maravilha! Eu sou diferente de você, mas nós temos o mesmo espírito. Agora, nunca brigue com o irmão porque ele é diferente de você. Imagina, se os membros do corpo brigassem um com o outro, porque são diferentes entre si, haveria paz no seu corpo? Não haveria. O inimigo quer causar problemas. Pode ser que você, um irmão tenha feito algo com você e você não gostou, né? Acontece. Não, isso não acontece dentro de casa também? Marido faz uma coisa, a esposa não gosta, pai faz uma coisa, o filho não gosta, filho faz uma coisa, o pai não gosta. Mas por causa disso, daí o pai diz assim, a esposa fez algo que o pai não gostou, diz assim, vou embora de casa. O filho faz uma coisa que o pai não gosta, daí o pai diz, vou embora de casa. O pai faz uma coisa que o filho não gosta, o filho diz, vou embora de casa. Haveria família? Não. Irmãos, a vida que nos une é muito maior do que isso. Não é verdade? Agora, aqui, quando ele fala que dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, é num sentido positivo. Isso quer dizer o quê? Todos esses dons são guiados pelo mesmo Espírito. Eu sou guiado pelo Espírito, você é guiado pelo Espírito. Nós somos diferentes e podemos trabalhar juntos. Diga para o irmão que está ao seu lado, podemos trabalhar juntos. Isso é algo importante. Irmãos, amadas irmãs, a partir dessa conferência, vamos todos trabalhar juntos. Amém? Vamos juntos participar da edificação. Não há tempo para perder. A sua porção é importante. Aqui também fala da diferença de ministérios ou serviços, mas o Senhor é o mesmo. Nós temos o mesmo Senhor. Eu quero perguntar, cada membro do corpo tem uma cabeça diferente? São muitos membros, mas é uma só cabeça, é a mesma cabeça. Se tem problema entre os membros, melhor coisa são os dois membros irem consultar a cabeça. O problema quando dá briga é porque surge cabeça diferente, entendeu? E certamente não é o Senhor. Porque se for o Senhor, não briga. Pode ter diferença, mas um aprende com o outro. Não é? Mas não briga. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Louvado seja o Senhor. É o mesmo princípio. Todos nós temos o mesmo Espírito, temos o mesmo Senhor, temos o mesmo Deus. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Temos o mesmo Espírito, temos o mesmo Senhor, temos o mesmo Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você vê isso, os irmãos já não são mais problema. Entende? Agora, nós somos diferentes.
Mas cada um tem um dom. E esse dom que Deus deu a você é muito importante para a edificação do corpo de Cristo. É muito importante, tá? Vamos ler alguns versículos. 1 Coríntios 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Isso quer dizer o quê? Que quando você usa o seu dom, que é a manifestação do Espírito, porque a Bíblia diz, né? Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E aqui diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando ao fim proveitoso. Isso quer dizer o quê? Toda vez que você exerce o dom, lembre-se, tem que ser para um fim proveitoso. Tem que ser para o proveito de todos. É para o proveito de todos, mas não é para um proveito individual e pessoal. Imagina se fosse somente para o bem pessoal. Quando você vai na praia, né? Você tem que passar aquele protetor solar, não é? Ou você vai nadar numa piscina, você tem que passar protetor solar. E você passa com as mãos, não é isso? Olha, imagina a mão, é o seguinte, ó, diz assim, ó, nós dois somos aqui muito parecidos, viu? Nós dois temos muita coisa em comum, nós vamos formar nossa panelinha. Então, pega a protetor solar, só protege a mão aqui, ó. Eu protejo você, você me protege, tá tudo feito. O que seria o resto do corpo? Eu não fico vermelho como camarão, mas tem irmãos com pele branca que pega o sol, fica vermelho que nem camarão. Eu fico um pouquinho vermelho, mas depois a minha pele vai escurecendo. É para passar o protetor solar, vamos passar no corpo inteiro. Certo? O corpo inteiro. O exercício do meu dom é para o proveito de todos. Porque se eu exercitar meu dom pensando em proveito próprio, o corpo sofre. O corpo sofre. E olha só, 1 Coríntios 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Esse é um princípio muito importante que todos nós precisamos saber, tá? Um só e o mesmo Espírito é que realiza. Nós temos dons diferentes, nós somos membros do corpo, somos diferentes um do outro, temos dons diferentes, mas um só e mesmo Espírito realiza todas essas coisas. E ele distribuiu como lhe apraz a cada um individualmente. Vou dizer uma coisa. Deus deu a você um dom. Não fique comparando o seu dom com o dom do outro. Isso é um grande problema quando você compara. Por quê? Porque quando você compara, você quer o dom do outro e você não exercita o seu dom. E o corpo sofre. O corpo sofre. Foi o Espírito que deu esse dom para você. E ele diz, distribuindo-as como lhe apraz. O Espírito, quando deu esse dom que você tem, o Espírito ficou contente, né? Como lhe apraz. Esse aqui, esse é o dom para ele. É isso aí mesmo. Você diz, não, eu não gostei. Quem sabe mais das coisas, você ou o Espírito? O Espírito sabe. O seu dom é muito importante. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs, nós não podemos ficar agora só reunindo via Zoom.
Porque via Zoom você não exercita o seu dom, entendeu o que eu quero dizer? Nós precisamos de você presencialmente. Nós precisamos de você aqui juntos. Tem irmãos e irmãs trabalhando na cozinha. Imagine, a equipe da cozinha diz, nós vamos participar da conferência via Zoom. Depois, o que nós iríamos fazer? Iríamos ter algo para comer? Não. Nós vamos ter algo para comer porque eles vieram. Colocaram a mão na massa. Não é verdade? A sua porção é importante. Se você não vier, nós vamos sentir falta. Agora vamos ver outro aspecto que é ligado aos membros do corpo, que é ligado ao ministério de um só Senhor. 1 Coríntios 12, versículo 12. Aqui diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Um corpo tem muitos membros. Eu posso olhar aqui e dizer assim, puxa, quantos membros? Essa é uma maneira de ver. A outra maneira de ver é, eu vejo aqui um corpo com muitos membros. Aí você vê algo que nos une. Compreende? Nós somos muitos membros, mas somos um só corpo. Essa manhã tem um corpo aqui. Não tem só muitos membros aqui, tem um corpo aqui. Tem um corpo porque você veio, porque eu vim. E esse é um versículo bem forte. Nós recebemos ajuda dos irmãos que estão à nossa frente quando foi falado que assim também com respeito a Cristo. Isso quer dizer, Cristo é cabeça e corpo. Nós somos aqui chamados de Cristo porque nós somos o corpo de Cristo. E, versículo 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Todos nós bebemos do mesmo Espírito e fomos batizados em um só Espírito para dentro do mesmo corpo. Nós não pertencemos a corpos diferentes, nós pertencemos ao corpo de Cristo. Amém? Isso é muito importante. O versículo 14 diz, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 1 Coríntios 12, 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Ah, aqui tem outra coisa que é maravilhosa. Deus pegou os membros e colocou no corpo. Né? Olha só aqui, eu tenho diferentes membros e Deus colocou no corpo, pondo uma ordem, né? Tá certo? Cada membro está no seu lugar no corpo devido à sabedoria de Deus. Eu me lembro quando era pequeno, um tio meu contou uma história para mim. Diz assim, as pessoas dizem assim, eu não vejo razão de existir minha sobrancelha. Se a sobrancelha nascesse no dedo, eu não precisaria escova de dente, né? Teria simplesmente todo dia, ó, limparia assim e ficaria tudo muito bem, né? Nariz virado para baixo. Se fosse virado para cima, podia pôr os lápis aqui, né? E estaria tudo tranquilo. Meu tio me contando essa história, daí disse, então, o que aconteceu, Miguel?
Daí um dia essa pessoa estava andando, daí Deus disse, então faça do jeito que você quer. Daí ele fez ali, então ficou com os aqui, né, sobrancelhas no dedo, né? Ó, que coisa boa. Nariz virado para cima, os buracos, ele podia colocar os lápis aqui, né? Disse assim, não me esqueço e tal. Daí um dia ele saiu, começou a chover, e ó, começou a entrar água pelo nariz, e como a água descia aqui, não tinha sobrancelha para desviar a água entrava nos olhos. Deus, Deus, põe de volta, você que sabe das coisas. Você não sabe dispor as coisas, Deus sabe. Se Deus colocou você numa posição no corpo, é porque essa é a melhor posição para você. Creia nisso. Não tente ser outra coisa além do que Deus preparou. Tá certo? Olha só. 1 Coríntios 12, 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. 1 Coríntios 12, 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Olha como ele dá ênfase para isso. Ó, uma coisa é certa. Membros são muitos, mas lembrem-se, nós somos um só corpo. Nós não podemos, porque temos certas funções diferentes, diferentes maneiras de ver. Não, agora vamos ser dois corpos. Não, não é isso que Deus quer. É um só corpo. Um só corpo. Tem diferença? Como se resolve? Todas as diferenças são resolvidas com a seguinte visão: temos um só Espírito, um só Senhor, um só Deus. Isso basta para a nossa unidade. Amém? Não é verdade? Se um só Espírito, um Senhor e um Deus não é suficiente para nos manter um, claro que é. Mas no momento que não temos um só Espírito, um só Senhor e um só Deus, os problemas surgem. Olha só, você diz assim: ah, mas eu sou um membro mais fraquinho. 1 Coríntios 12, 22. 22 e 23. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Um membro, por mais fraco que pareça, é necessário. Não tem nem um membro no corpo que é considerado inútil. Não há. Eu me lembro, na minha infância, as pessoas diziam, os médicos diziam, as amígdalas não têm função. Então, tinha uma corrente da medicina que dizia assim, tira as amígdalas, só causa problema. Mas depois descobriram que as amígdalas são a primeira parte de defesa do corpo, né? Então, se dá uma infecção, primeiro dá nas amígdalas, porque é para proteção. Daí, quando as pessoas tiram as amígdalas, a infecção começa ali embaixo, né? Daí dá faringite, que é muito pior. Então, todos os membros têm função. Mesmo os mais fracos têm sua função e são necessários. E aqui diz também, os que parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Eu me lembro uma vez, né? Foi falado, nossos intestinos
Nossos intestinos são lindos? Hein? Assim, que intestino lindo. Não, intestino. Mas olha só, meu intestino é guardado interiormente aqui, ó. Tem uma casinha aqui, certo? Nossos intestinos são guardados aqui dentro. Daí a mão diz, eu também quero uma casinha. Não, você não precisa não. Mas o intestino precisa. Está vendo? Como é que são as coisas? Amado irmão, amada irmã, você é importante. Nós precisamos de você. Nunca diga, ó, eu não faço falta. Nunca diga isso. Nunca diga, não, eu não vou para a reunião, por quê? Porque não faz falta. Faz falta sim. Você é importante para o Senhor e é importante para nós. Se você não é importante, por que o Senhor morreu por você? Por que o Senhor morreu na cruz por você? Por que pagou um preço tão alto por você? Se eu trouxer aqui uma casca de banana e falar aqui, você dá R$ 1.000 por essa casca de banana? Você daria? Tem alguém que daria R$ 1.000 por uma casca de banana? Não tem valor. Sabe qual que é o seu valor? É o preço do sangue de Cristo. Esse é o seu valor. Porque quando estava se falando a seu respeito, Deus disse, eu pago o preço para ele ser meu. E comprou você com o preço do sangue dele. Você tem ou não tem valor? Se tem um valor tão grande para o Senhor, imagina para nós. Olha só, 1 Coríntios 12, versículos 24 até 27. Mas os nossos membros não têm necessidade disso. Nossos membros nobres. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Deus sempre equilibra as coisas. Sempre. E olha só, versículo 25, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Se Deus não mantivesse as coisas equilibradas, haveria divisão no corpo. E aqui fala sobre cooperação dos membros um com o outro. Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Versículo 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Amém? Louvado seja o Senhor. Deus está dando muitas experiências nesse aspecto para nós. Não é verdade? Graças a Deus por isso. Eu não sei, amado irmão, amada irmã, se você está vendo ou não o valor que você tem para Deus e o valor que você tem para a igreja. Não é o valor que você dá para si mesmo, é o valor que Deus dá para você. Versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, vamos falar junto? Nós somos o corpo de Cristo. Vamos lá. Nós somos o corpo de Cristo. Outra vez. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. Agora, um outro ponto, um outro detalhe importante que a Bíblia nos mostra, que o livro de Efésios nos mostra,
é o seguinte, que nós não somente somos um corpo, mas também juntos nós somos o novo homem. Efésios 4, 24. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Também Efésios 2,15. Efésios 2,15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, aqui, Efésios 2 nos mostra que de dois, Deus torna um. E esses dois que se tornam um são um novo homem. Nós, de muitos, nós nos tornamos coletivamente um só novo homem. Qual que é a diferença entre o corpo de Cristo e o novo homem? São visões que se complementam. Quando falamos do corpo de Cristo, falamos que temos a mesma vida, que somos diferentes, mas somos muitos membros dentro de um só corpo. Amém? Então, aqui fala de o corpo. E o que o corpo tem como característica? O corpo é vivo, o corpo tem vida. E essa vida faz com que os membros cooperem um com o outro. Agora, quando falamos de homem, se refere a personalidade. É uma pessoa. Isso quer dizer o quê? Que nesse novo homem não é a minha personalidade que deve existir. Não é a sua personalidade que deve existir. É a personalidade de Cristo. Compreende? Eu não quero que vocês sejam iguais a mim. Eu tenho que ser igual a Cristo e vocês também devem ser igual a Cristo. Quanto cada um de nós for mais parecido com Cristo, menos problemas teremos entre nós. Não é isso? Então, olha só. Nós somos muitos irmãos, mas juntos nós somos uma só pessoa, que é a pessoa de Cristo. Isso é a igreja como novo homem. Está vendo? Nós, como irmãos responsáveis, nossa função não é moldá-los à nossa imagem, mas todos sermos moldados à imagem de Cristo. Não é? Então, o que nós podemos perceber? Não mais eu, mas Cristo deve ser o que nos rege. Quando nós estamos servindo juntos, por isso que nessa visão de corpo e novo homem, essas são duas visões complementares e de grande importância. Por exemplo, eu e o Nélio, nós dois servimos juntos, mas nós somos diferentes. Quando nós dois estamos conversando sobre situações da igreja, eu digo, eu vejo que é assim. Daí o Nélio diz, eu vejo assim. Muitas vezes a nossa visão é diferente. Mas nós brigamos? Nós não brigamos. Nós oramos juntos. Por quê? Porque todos nós buscamos o que Cristo sente. Todos nós buscamos como Cristo vê. Os irmãos compreendem? Daí não tem briga. E quando nós dois, então, temos comunhão, o Espírito coloca em nosso interior o sentimento. Não é? É isso aí mesmo. Vamos fazer desse jeito. Como é que surgiu o encargo para essa conferência? Foi na reunião de irmãos responsáveis. Estávamos vendo a situação da igreja, tendo comunhão. Daí, comunhão, de repente Deus nos deu o sentimento. Precisamos disso. É hora de chamar todos os irmãos. É hora de vivermos intensamente a vida da igreja. E presencialmente. Participando ativamente.
Nós não queremos que nenhum irmão e nenhuma irmã perca a coroa, porque Deus não quer. Então, vamos ajudar todos a ganhar a sua coroa, né? A manter a sua coroa, aliás, guardar, conservar a sua coroa. Nós todos devemos ter a personalidade de Cristo. Isso é o novo homem. Isso é o novo homem. Aprender a ver como Cristo vê. Eu e o Nélio temos diferenças. Eu disse, chato. Coisa. Minha visão de homem. Volto para o Espírito, busco o Senhor. É meu irmão. Oh, a coisa começa a mudar. Não é? Temos o mesmo Espírito. Temos o mesmo Senhor. Temos o mesmo Deus. Aí começa a mudar. Não, ele não é tão chato assim. Depois assim, não, ele não é chato, não. Ele é amável. Pronto, mudou. Tá vendo? Por quê? Porque se eu disse, Deus, Senhor Jesus, ele é chato. Senhor Jesus para mim, mas eu amo Nélio. E aí? E aí? Irmãos, vamos sair de nós mesmos. Não mais eu, mas Cristo. A igreja é o novo homem. Uma só personalidade, é personalidade de Cristo. Amém? Agora, mais um ponto importante. Efésios 5, 31 e 32. A igreja é como a noiva, é a noiva. Efésios 5, 31 e 32, tá bem? Vamos lá? Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A Bíblia nos mostra que a igreja é a noiva de Cristo. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor nos ama e nós amamos o Senhor. Cristo nos ama como a noiva. Nós amamos a Cristo como noivo. E amamos juntos. Se nós estamos aqui, é porque nós amamos o Senhor, não é? Tá certo? E eu me importo com o sentimento da pessoa quem eu amo, que eu amo. Por exemplo, se a Rebeca falar para mim, Miguel, eu não gosto disso. Eu não gosto que você faça isso. Se eu amo a Rebeca, o que vai acontecer? Eu não vou fazer. Agora, se a Rebeca diz, eu não gosto, e eu digo, eu faço, eu vou fazer. Ele diz, não faça, não. Eu faço. E eu te amo, querida. É isso. Ama muito. Agora você ama o Senhor? Você se importa com o sentimento do Senhor? Não é assim falar, eu amo o Senhor, amo o Senhor. Se você ama o Senhor, você se importa com os sentimentos do Senhor. Você sabe, nós temos o viver particular. No viver particular, a Bíblia nos compara como a virgens. Mas no viver coletivo, nós juntos somos a noiva. Entende o que eu quero dizer? Não é que o Senhor Jesus tem um montão de noivas, não. Ele tem uma noiva que é a igreja. E essa noiva é composta por um montão de virgens que somos nós. Você entende o que eu quero dizer? Então, individualmente, amo o Senhor como virgem, mas coletivamente amamos o Senhor como noiva.
Como virgem, eu tenho meu encontro diário com o Senhor em casa, né? Ou no trabalho, na minha comunhão pessoal com Ele. Esse é o encontro de eu, como virgem, com o meu Senhor, com o meu amado. Mas você sabe, é na reunião da igreja que nós encontramos o Senhor como noiva. É quando estamos juntos que nós encontramos o Senhor como a noiva. Então, é o seguinte: cada semana tem momentos marcados da noiva encontrar com o noivo. Você participa ou não participa desse encontro? Você vê como você é importante? O Senhor, quando encontra sua noiva, coletivamente, Ele está olhando, buscando cada virgem que compõe a sua noiva. Por que fulano não veio? E vamos agora falar do último ponto, que a igreja é o guerreiro. É o guerreiro do Senhor, coletivamente. Efésios 6, de 10 a 12. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aleluia! Nós, como noiva, como aquele que ama o Senhor, nós lutamos contra o inimigo de Deus. Porque nós amamos o Senhor, lutamos para que o reino se expanda, lutamos para que o evangelho alcance as pessoas. Mas preste atenção, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Nós somos o exército de Deus. E essa visão é uma visão muito importante, principalmente nos dias finais. E você faz parte do exército de Deus. E você sabe, muitas batalhas são travadas por meio da oração. Nós temos experimentado isso, né, ao longo do tempo. Agora, eu quero dizer uma coisa. A sua oração, na oração coletiva, é muito importante. Um irmão orando é uma coisa. 2 irmãos orando é diferente. 10 irmãos orando é diferente. 100 irmãos orando é diferente. 200 irmãos orando é diferente. Então, a sua oração tem ou não tem peso? Tem. A sua oração é importante ou não para que o inimigo seja derrotado? É importante. Então, que todos nós possamos, então, ter essa visão. E que o Senhor possa, então, contar com cada um de nós. Como nós compartilhamos, o intuito dessa conferência é transmitir o sentimento do Senhor. O Senhor está chamando você para viver intensamente a vida da igreja nos tempos finais e participar do mover de Deus nessa terra. Amém? Que o Senhor nos abençoe.